Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui com o nosso querido irmão Valdir Silvestre. Obrigada, Valdir, por aceitar o nosso convite. O Valdir falará sobre norma ideal. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que possamos apreender o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possa alcançar os nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Valdir. Minha cara Renata, amigos do Celuz, outros companheiros que porventura estejam nos vendo, ouvindo, e aqueles que futuramente verão a nossa apresentação, o nosso encontro. Que a paz de Jesus nos envolva a todos nessa manhã tão radiosa, tão cheia de sol, aqui no meu jardim, tão emoldurada pelo verde, a nova coloração pelas chuvas que caíram aqui, estão caindo constantemente, né? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos abordar, esse é o tema da nossa manhã, esse estudo em conjunto, é uma página do livro Páginas de Fé, onde nós temos os autores o Franciscano Xavier e Carlos Bacelli. E essa norma ideal é psicografada pelo Franciscano Xavier, o apóstolo de Uberaba. Né? Poderíamos entrar aqui a figura de Emmanuel, a figura de Paulo, que é um trecho que vem logo na sua introdução, que Paulo e Emmanuel são figuras assim enraizadas um no outro na história, nas páginas que escreveram após a doutrina estar entre nós. E só para aquecer, nós vamos ver aqui do livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, o nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, grande trabalhador da Seara Espírita no estado de São Paulo, ele assinala nesse livro que, através de Chico Xavier, o Emmanuel desenvolveu 1.400 capítulos realizando interpretações sobre versículos do Novo Testamento. Agora, ele assinala que, em relação a Paulo, Emmanuel dissertou um terço dessas mensagens, de 1.400 capítulos, um terço, quase 56 capítulos, são todos dedicados a Paulo. A Paulo que ocupa realmente um lugar especial em relação a Emmanuel, porque o senador Publio Lentos, numa mensagem de 1940, disse que encontrou Paulo, principalmente naquela ocasião em que ele perde Lívia e que fica extremamente abalado, né? E que encontra Paulo quando ele passava numa liteira lá em Roma, e ele o vê à distância e que depois ele se socorre das palavras consoladoras de Paulo diante desse episódio. E, para mais, nós encontramos muitas menções a Paulo no próprio livro, Há 2000 anos, no livro Renúncia, menções às cartas de Paulo, e nós, mais recentemente, quando na personalidade do padre Manuel da Nóbrega, lá em São Paulo, e como na figura de Nóbrega ele andou pelo país inteiro, e veio desencarnar lá na Bahia, num local humilde, fez a sua função de missionário no Brasil, a cidade de São Paulo começou no pátio do colégio. Quem já teve a oportunidade de ir lá, ver lá aquela igrejinha, ver um local onde começou a cidade de São Paulo. E Manuel da Nóbrega, uma das personalidades de Emmanuel, ele espera até a data de 25 de janeiro, aliás, ocorreu agora dias atrás, mais um aniversário da cidade de São Paulo, né? Somente para que no dia do aniversário de Paulo ele colocasse a cidade, desse o nome à cidade de São Paulo. Por isso é uma relação bem entranhada aí entre Paulo e Emmanuel. Portanto, nessa página, como é de hábito nas mensagens psicografadas pelo Chico, e que traz como autor espiritual Emmanuel, nessa página norma ideal retirada lá do livro Páginas de Fé, como sempre, ele traz
uma epígrafe, né? Ele traz uma mensagem, uma frase extraída das cartas de Paulo. Dessa vez, ele traz lá de Coríntios 2, a epístola de Coríntios 2, no versículo do capítulo 3, versículo 2, e que tem esse teor: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. É, uma, é um trecho muito conhecido dos espíritas, dos religiosos, de uma maneira geral. Mas vejam bem que vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. O que ocorre? Que episódio? Qual a base desse escrito aqui de Paulo? Paulo, ele está respondendo aquelas pessoas que estranharam muito quando ele fez excursões a Galiléia, a Judéia, e não voltou com uma carta de apresentação como seria de hábito, né? E ao mesmo tempo, quando ele visitava as sinagogas, as cidades, por toda a Galiléia, a Palestina, ele também não levava carta. Então as pessoas investem contra ele, aqueles que faziam campanhas contra ele, e as campanhas foram terríveis contra Paulo. Uma certa ocasião, ele foi agredido em uma determinada cidade, mas ele agredido tanto, eu não vou entrar em pormenores, que é uma história muito necessária para nós nesses atuais tempos, porque nos diz que a nossa situação hoje de tentar disseminar a doutrina espírita é muito confortável. Ele foi agredido, perdeu os sentidos, e acharam que ele estava morto e jogaram ele lá no lixo, na porta da cidade. E os seus discípulos foram lá, socorreram, viram que eles estavam vivos, e depois de 3 meses é que ele consegue novamente aparecer à luz das cidades, mas com muita cautela, com muito cuidado, né? Bom, então essa nossa carta, ele diz o seguinte: eu não tenho carta, ninguém me deu carta, a minha carta são vocês. Ou seja, aquilo que o Cristo, através da minha mensagem, que eu veiculando a mensagem de Cristo, vocês são as cartas, e nós avançamos a dizer, vocês são as cartas vivas do nosso Evangelho, do que o Cristo realizou através de mim, das minhas exposições, das minhas visitas, dos milagres, entre aspas, né, que foram produzidos. Então, vocês são as minhas cartas. É uma frase, uma exclamação de grande responsabilidade. As pessoas daqueles dias e para nós também, né? Será que nós nos perguntamos, né? A resposta infalivelmente vai ser não. Eu sou uma carta viva dos ensinamentos de Jesus? Gente, a gente faz muita força, mas nós somos ainda quadros apagados, né? Nós somos criaturas de boa vontade ainda, né? Nem sei se nos enquadramos aquela expressão de Allan Kardec, quando ele diz lá, como é que você reconhece o verdadeiro espírita, né? Como é que é o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que se emprega para domar as más inclinações, e tem um complemento lá, algo assim semelhante. De forma que é uma introdução bem pesada para nós. Acho que num sábado assim, a gente era melhor não lê-la, né? Porque realmente nos leva a uma profunda, uma grave meditação. Bom, muito bem. Depois de ele ter colocado isso, ele vai dar sequência à mensagem que ele está. E eu considero que Emmanuel agora vem dar a sua interpretação a esse texto aqui inicial, que é uma espécie de sumário que ele vai dizer. Uma interpretação atual, dirigida ao nosso dia a dia. Aliás, como são as mensagens de Kardec, se nós pegarmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão observar que Allan Kardec coloca ali que não vai tratar das questões polêmicas, só aquelas que são pacíficas, que não têm 4, 5 intervenções, né, que as pessoas entram em conflito em relação àquilo, mas aquelas que caem como uma água pura, cristalina nos nossos espíritos. E Emmanuel também, ele não se... Por exemplo, aqui, essa carta ele podia avançar intelectualmente, se aprofundar em filosofias, no nosso comportamento, conhece a ti mesmo,
Mas ele não, a mensagem atualizada da nossa carta é para os dias atuais. É para o Valdir, é para a Renata, é para o Américo, é todos os companheiros pertencentes ao Silus. E, aliás, eu vou adiantar, isso cabe a todos os crentes, a todos os religiosos, seja qual a sua crença, o seu matiz religioso. Mas a carta é essencialmente dirigida aos espíritas. Ele diz assim, logo no início, né? O obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, há que se reger pela harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. Então ele começa aí, ó. Então que o trabalhador, o obreiro espírita, ele tem que ser harmônico, ele que tem que ser as suas vozes dissonantes se calarem, a fim de que a segurança, que ele tenha segurança, confiança em si mesmo, para tomar todas as resoluções e agir e ser exteriorizada nas suas atitudes, nas suas ações. Então, o primeiro elemento é a harmonia, né? E que harmonia nós encontramos aí na música, na escrita, e eu peguei aqui até no Wise, combinação de elementos diferentes, individualizados, mas ligados por uma relação pertinente que produz uma sensação agradável de prazer. Ou seja, uma concordância, um acordo em tudo que está discrepante em nós convergem para o mesmo ponto. E nós sabemos que muitas vezes, em relação às nossas resoluções que nós vamos tomar, seja em qualquer campo, e as nossas atitudes não são harmônicas, elas são discrepantes. Imagine um juiz, por exemplo, que tem muita jurisprudência diferente daquele que ele pensa. Mas aqui Emmanuel está dizendo que as decisões sejam harmônicas, que essas resoluções e atitudes, essas ações exteriorizadas, elas sejam harmônicas, né? Produtos de uma harmonia interior. De forma que aí ele passa para a mensagem propriamente dita, né? Ele diz assim, que o nosso ideal, e como nós somos, eu não vou, talvez não dê tempo de dissertar ou comentar assim, é mesmo aqui em passant, esses elementos que ele coloca aqui. O ideal, né? A exigência. Desculpando pela interrupção, problemas técnicos, né? Mas nós estávamos dizendo que talvez não dê tempo de falarmos sobre o que ele comenta aqui, o ideal, a exigência, o fanatismo, o extremista, o isolado, o prudente e o aflito. Então, ele começa em relação ao nosso idealismo. Todos nós somos idealistas, né? Nós queremos um mundo de paz, sem guerras, sem conflitos, todos nos amando, cantando a mesma música, um imenso coral sinfônico, e cantando a paz, né? Nos abraçando, né? Nos ajudando mútuo e reciprocamente. Que a grande proclamação de Jesus, amai-vos uns aos outros, não seja somente uma expressão verbal, seja uma expressão vivida. Mas ele diz assim, mas que não seja tão ideal, tão ardente, que descambe para a precipitação. Ou seja, que em nome desse ideal não venhamos a ser precipitados, não venhamos a cometer erros que venhamos a nos arrepender, tanto na nossa conduta pessoal, tanto principalmente como a mensagem na doutrina espírita. Isso não é só como dirigente, não. Isso é como pessoa que segue, que estuda a doutrina espírita, né? E nós temos muitos exemplos, se nós fôssemos buscar aí na doutrina. Por exemplo, tem muita criatura que vem de fora e quer colocar as suas práticas dentro da doutrina espírita. Eu me recordo uma certa feita lá, no nosso grupo Espírita Fraternidade, e que corrigiu prontamente um rapaz que foi dado a oportunidade de utilizar uma sala lá na Fraternidade, e ele promovia a cura, tinha uma mediunidade notável de cura, né? Mas aí nós, como éramos diretores da casa, passamos lá, foram outra pessoa que cedeu a sala a ele. E chegamos lá,
Vimos ele em plena atividade, acabou a reunião. Eu vim, perguntei para ele, você não faz nenhuma palestra sobre o Evangelho antes de começar a reunião? Aí eu fiquei muito surpreso com a sua resposta quando ele disse o seguinte, aqui Evangelho não entra. Falei, mas como o Evangelho não entra? Eu sou aqui uma casa espírita, nós estudamos, lemos Kardec, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Não, o Evangelho só dá problema, né? Ele queria só o fenômeno, né? No próximo sábado ele não mais se reuniu. Ele tinha muito ideal, mas ele não foi racional também. Nós temos um dever para com a doutrina espírita, sabe? Porque a doutrina ela tem um papel a cumprir, ele tem um itinerário a cumprir, tem uma meta para o futuro como tem para o presente. E só se nós formos obstáculos para isso, é necessário que a gente abandone esse caminho para que o Espiritismo progrida, siga, né? E ele diz assim, nesse mesmo item ideal, que nós, ao mesmo tempo que não sejamos precipitados, não sejamos estáticos, né? Ou seja, que a gente viva apenas de sonho, que você viva frequentando a sua casa espírita e não faça nada. Né? Dando razão a Tiago quando diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, né? Há que se fazer alguma coisa, o seu ideal não vive por ele mesmo, ele tem que se materializar, né? Diríamos assim. A fé não pode ser passiva. Nós não podemos ir no Celuz, aos domingos, vamos lá com paz, com as belíssimas palestras, né? Compramos o livro e não fazemos nada. E até o contrário, a gente chega em casa e dá briga com os filhos porque estão fazendo bagunça, né? Trata mal a esposa, a doméstica, chuta o cachorro que estava na porta impedindo ele entrar, e a gente age contrariamente a esse ideal, né? É outro lado da medalha, estático, vivendo apenas de sonho. O nosso mentor, Emmanuel, de todos que a comunidade espírita deve muitíssimo, ele fala assim também exigente, em relação ao exigente, que nós não devemos ser tão exigentes a ponto de sermos um símbolo de intolerância, né? Oh, e quanta gente tem, né? E como é que intolerante, né? Eu recordo uma pessoa que frequentava a fraternidade, ou muitas casas espíritas, né? Isso ocorre, que ela frequentava o domingo lá. Frequentava domingo, e vai domingo, 1 ano, 2 anos, e uma certa ocasião tomei a liberdade de indagar a ela. Você não quer chegar mais cedo, que é os domingos, lá a reunião na fraternidade começa às 18h30, e indagamos ela, por que você não chega mais cedo? Porque aqui às 5h30, até antes de começar a reunião, tem um estudo sistematizado, outros livros que nós oferecemos, tem muita gente, você vai fazer parte, né, fazer amizade, você vai se entrosar, se integrar. Ela falou, olha, infelizmente eu não posso, porque antes de vir para cá eu tenho que ir na missa, né? Eu vou na missa e fico até 6h, 6h15, quando venho para cá. E aí, eu lembro-me que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem os espíritas que ainda não são autênticos, originais, né? E o espírita que ainda está esperando uma outra crença é aquele espírita. Então, o Kardec coloca uma expressão ali, não é meio espírita, não, mas não são espíritas completos, né? Então, nós, a direção da casa, foi tolerante com ela, né? Porque tirá-la da sua crença, né? Estava lá frequentando, de alguma coisa estava sendo muito útil a ela. E olha, minha cara Renata e amigos do Celuz, demorou mais um tempo na frente, ela começou a frequentar as reuniões de estudo, que era o domingo, era o momento dedicado a ela visitar a sua crença, e acabou optando definitivamente pela casa espírita. Agora, se ergue uma barreira de intolerância em relação a ela. Ela praticamente, você está proibida de frequentar a esquerda porque você tem que escolher. Ou é 8 ou 80. Ou é espírita ou não é, né? Mas as coisas não são assim. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, né? Mas Emmanuel diz o seguinte, nesse campo, nós também não devemos ser tão apáticos que sejamos irresponsáveis, né?
Ou seja, você não seja tão intolerante, mas não seja também apático. Não tira a sua responsabilidade de deixar a mensagem da doutrina espírita, né, com o tempo. Né? Tem uma frase que a gente muito usa, às vezes nos atendimentos fraternos, quando a pessoa declina a sua cor religiosa, aí se fala-se muito assim: olha, não queremos que você seja espírita, queremos que você seja um bom religioso na sua crença, aquela que você abraça. Né? Agora, com o tempo, a pessoa vai visitando, vai vendo, e por uma espécie de simbiose fatal que nos atinge a todos nós, ela acaba aderindo à doutrina de amor e de verdade. Bom, aqui no fanatismo é outro aspecto, né? Que Emmanuel diz assim: nem tão fanático na atividade que suscite perturbação. Tem dentro, já que a mensagem é para a doutrina espírita, tem muita gente que é tão fanático que não admite outra linha de compreensão, outra linha de explicação naquilo que é exposto. Numa certa ocasião, numa determinada casa, aí, a pessoa pintou as cores da sala, uma lâmpada fluorescente, pintou de verde. E ela pintando de verde, ela não permitia eu observar, como eu estou observando agora a Renata, estou vendo meus livros aqui, porque impedia. Mas não, é que as luz verde tem uma vibração especial e tem uma energia. Eu falei, olha, não vou discutir se tem ou não isso aí, o problema é o seguinte, que ela não está permitindo a gente se ver. Eu, com essa luz, eu não vejo o expositor lá na frente, eu não vejo você, não vejo quem entra. Não, mas nós temos que colocar essa luz aqui e tal. Aí eu levei a questão lá para a diretoria, né? E realmente a luz verde teve que ser extraída. Era a egressa de um trabalho fora da casa espírita, e chegou lá, achava que a sua crença, né, o trabalho que ele desenvolvia, tinha que ser aplicado lá de qualquer forma, de qualquer maneira. Como já aconteceu nas casas espiritistas, de acender velas, né? E não anatemizamos qualquer pessoa que use vela, mas cada um no seu lugar. Na casa espírita não tem lugar para a gente acender vela. Nós preferimos a ligação direta com o nosso Criador, com os espíritos amigos. Isso é motivo para um outro estudo. Né? Então temos essa... Mas, ao mesmo tempo, o Emmanuel diz o seguinte: nem tão brando também que se faça preguiça. Você tem que combater esse fanatismo, né, nas criaturas, mas não admitir, e nem tão brando que se faça preguiça. Não vou corrigir meu irmão, não vou colocar as coisas como deve for, para não brigar com ninguém, mas que na verdade é preguiça, né? A pessoa está sendo preguiçosa, é como aquele interior irresponsável. Vou abordar aqui aquilo que Emmanuel traz para nós, é o extremismo também, o extremismo que inspira até violência, né? O cara é tão extremista nas suas posições que muitas vezes inspira violência, né? Quando nós defendemos pontos de vista, às vezes polêmicos, dentro da doutrina espírita. Por exemplo, tem muitas criaturas que dizem que a doutrina espírita, seguindo o próprio Emmanuel, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, o triângulo de Emmanuel, né? Mas tem outras criaturas que usam a expressão doutrina espírita. Mas cai naquele velho problema. A doutrina espírita é constituída de quê? Aí não, é constituída de filosofia, ciência e religião. Mas tem pessoas que são tão focadas nisso que não admitem que a doutrina seja religiosa. Mas quem lê o Livro dos Espíritos sabe que ali, do começo ao fim, a exposição filosófica, quando principalmente aborda a figura de Jesus ali, nós já estamos nos tornando religiosos. Não com dogmas, não como alguém que diga alguma coisa que não podemos contradizer, mas tem um aspecto religioso. E o próprio Kardec dá uma expressão que admite lá na Revista Espírita, que religião espírita não é essa de rituais, de uma hierarquia que a sociedade, que a sociologia
traz para nós todos. Mas é uma religião constituída de sociedade de amigos que se querem bem, fraternal. O próprio Allan Kardec diz isso numa revista espírita, que qualquer um pode consultá-la aí nas páginas da FEB, tem na internet, e que vai verificar isso. Mas é uma religião não a molde das atuais, das tradicionais. É uma religião nova, diferente, né? Diz Emmanuel também que nós, nesse aspecto, não podemos ser tão fraco que nós encorajemos o desrespeito, né? Que inspire a violência e que nós não façamos nada, né? E não sejamos tão fracos que admitamos isso. Então, que nós não podemos ser fracos nesse aspecto. Então, Emmanuel aqui vai explorar o tema isolado, né? Aquelas pessoas que se encastelam no egoísmo, aqueles que são prudentes em demasia, né? E que aqueles aflitos, né? Que diz nem tão aflito ante as lutas e problemas e não tão despreocupado que do cotidiano se projete a indiferença. Emmanuel vai terminar, portanto, enaltecendo a lógica da doutrina espírita, que a lógica da doutrina espírita nos assinala uma norma ideal de ação nas mais áreas diversas do equilíbrio. E se nós prestarmos atenção, meus caros amigos, meus irmãos do coração, que Emmanuel está desenvolvendo aí algo que é da filosofia até budista, né? Ou em Aristóteles também, que o melhor caminho é o caminho do meio, né? Nem um extremo nem outro, é o caminho do meio. Embora seja uma questão a ser discutida, a filosofia, e tem muitos filósofos que atacam essa proposição, mas Emmanuel se vale que o melhor caminho é o caminho do meio. Em verdade, nos serve muitíssimo, né? Para nós não ficarmos isolados no extremismo, mas estarmos abertos a quaisquer outras considerações que se façam a respeito do assunto, né? E muitas vezes é melhor seguir o caminho do bem. No caso, é o caminho do bem, do meio. Emmanuel, portanto, vai finalizar que nessas mais diversas áreas da vida, a lógica da doutrina espírita nos assinala uma norma ideal. E qual é? É aquilo que nós falamos, é o caminho do meio. Emmanuel enfatiza que é o equilíbrio e mais equilíbrio. Olha só a tradução que Emmanuel faz daquele trecho da Epístola de Paulo, quando ele diz a nós: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens na atualidade. Ele nos convida ao equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos nos identificar com o bem sempre mais e melhor. Portanto, meus queridos irmãos, eis aí a mensagem inesquecível de Paulo / Emmanuel, que nos cala profundamente. E para os nossos tempos atuais, devemos nos lembrar que, queiramos ou não, nós somos cartas vivas do Evangelho do Cristo em nós. E essa atualização dessa epístola, desse trecho da epístola aos Coríntios, é essa que Emmanuel nos traz e que sintetiza. Que a nossa norma ideal de ação nas mais diversas áreas da vida, e notadamente na doutrina espírita de amor de verdade, é o equilíbrio e mais equilíbrio, para que venhamos nos identificar com o sumo bem, sempre mais e melhor. Meus irmãos, muita paz, muita luz, gratidão a todos vocês pela oportunidade de compartilharmos o estudo dessa manhã tão linda, tão maravilhosa. Muito obrigada, Valdir. Obrigada por aceitar o nosso convite, pelas suas palavras. Possamos seguir sempre o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, com fé em Deus e seguindo os ensinamentos de Jesus. Você poderia fazer a nossa oração final? Farei com o máximo prazer, se bem que eu devo assinalar que os mais necessitados é que devem fazer as preces, né?
Renato, muito obrigado por tudo, viu? Deus te ampare cada vez mais na sua tarefa, no nosso Siluz, com o Américo, todas aquelas criaturas que a gente encontra lá no domingo, viu? Uma casa, é uma colmeia de trabalho e que nos oferece muita paz, muita luz, muita fraternidade. Irmãos em Jesus, agradeçamos mais uma vez a oportunidade de meditarmos e refletirmos nas palavras que na sua origem nascem do mestre do Nazareno, Meigo, Rabi da Galileia. Paulo conheceu, Emmanuel encontrou no jardim quando a sua filha estava doente. E todos eles ficaram marcados indelevelmente pelas suas palavras e pela sua presença. E hoje, em nossa manhã, nós igualmente temos a presença de Paulo, a presença de Emmanuel e, indiretamente, a presença de Jesus. É por isso que, retornando à Galileia dos tempos idos, que nós, humildemente, nos ajoelhando em espíritos, dizemos: Mestre querido, Jesus, que nos vem hoje, presente e atuante na doutrina espírita, nós rogamos e suplicamos, nos ensine novamente, Jesus, nos abençoe mais uma vez, nos ensine a ser bons, nos ensine a honrar a tua doutrina de amor e verdade. Coloque nos nossos corações, nas nossas mentes, o equilíbrio que tanto necessitamos para prosseguirmos na doutrina como, tanto quanto possível, verdadeiros discípulos do teu amor. Que venhamos cada vez mais, cultivando o equilíbrio, compreendermos o que significa fora da caridade não a salvação, ombreando-nos com os companheiros do caminho, nas suas mais diferentes necessidades, sobretudo de amor, de consideração e respeito. Que a tua luz permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Muito obrigada, Valdir, mais uma vez pela companhia no dia de hoje, que possamos nos reencontrar em breve. E a todos, muito obrigada também pela companhia.